Oi, gente, tudo bem? Vamos falar aqui hoje de astrologia e mais especificamente da Lua e do signo de Leão. Hoje a Lua entra no signo de Leão. E o que isso significa? Primeiro vamos entender Leão, né? Leão é um signo que ele é muito realizador, é um signo de fogo, é um signo fixo. Então o que ele gosta ele não gosta muito de mudança. Então, por exemplo, se ele tem um lugar, ele gosta muito de lugar de destaque. Se ele tem esse lugar de destaque, ele não quer mudar. As emoções dele também são emoções muito voltadas para ele, ele se sente bem quando as coisas estão dentro dentro dos limites que ele estabeleceu, e ele não gosta muito dessa fuga não. Isso é o signo isso é o elemento fogo, já faz com que ele se expanda bastante. E quando ele chega nesse grau de expansão, ele não quer que mude, ele quer que fique. Então, isso que dá o fixo, ele sendo fixo, é assim que ele age. Ele é um signo de muita autoconfiança, ele é um signo de um amor grande pela vida, é um signo jovial, ele tá sempre, é um signo muito, se coloca, né? Ele é regido pelo Sol, então onde o Sol chega, ele expande, ele distribui aquela energia, e assim é o Leão, ele distribui, né? Ele é exuberante. Quando a gente pensa em Leão, a gente tem que pensar no leão, um animal, no rei da selva. E ele é aquele cara generoso, que cuida que cuida dos outros leões, mas ele tem que ser obedecido, né? Ele tem que ser, até para manter a autoridade, ele tem que ser obedecido. E assim é o signo de Leão. Ele é exuberante, ele é bonito, ele é cheio de si, ele tem um porte muito bonito, mas ele tem que se manter dominando, né? Ele tem que ter o domínio. Essa é uma estratégia de Leão para manter as coisas sob a sua ordem. O oposto disso é o controle incisivo. Ele vai precisar manter esse controle, e quando ele faz isso, as pessoas, toda a generosidade que ele tem se volta só para ele. Então ele é generoso consigo mesmo, e as pessoas que não têm essa questão da generosidade, as pessoas que não o obedecem, que não o atendem, ele não costuma ser generoso com elas. Quando a Lua entra em Leão, ela dá um pouco mais de sensibilidade para ele. Então, se ele está naquela fase generoso, ele é muito mais generoso. Se ele está naquela fase de benevolente, ele é muito mais benevolente. Isso, a Lua acentua essas características dele, da mesma forma que a Lua também acentua quando ele está em desequilíbrio. Se ele está em desequilíbrio, a Lua tende a fazer com que ele fique muito autoritário, porque ele tem que manter, então ele se sente bem na autoridade. Com a Lua, ele tem mais sensibilidade, então como ele está sensível e ele está meio fora do controle racional, aí qual é a reação dele? Qual é a reação dele com relação a essa Lua que está passando? Essa Lua que é a emoção, a emocional, a motivação, né? O que ele tem dessa Lua, né? O que ele absorve? Se ele está em desequilíbrio, ele vai ficar muito mais sensível, e ele vai brigar com essa sensibilidade. E vai brigar de que forma? Mantendo o controle a qualquer custo. Então ele fica autoritário, ele fica inflexível, ele fica sisudo. As coisas têm que acontecer do jeito dele, ele perde o bom humor, porque o Leão, ele tem um humor ele é muito bem-humorado, ele é brincalhão. Quando ele está em desequilíbrio, quando ele não assimila essa energia da Lua, essa proposta que a Lua tem para ele, então o que acontece? Ele fica muito sisudo, ele perde alegria, ele não tem muita alegria não tem muita boa vontade com as outras pessoas, né? Então é um período, esses dois dias, são dias que a gente tem que tomar cuidado, assim, com o nosso orgulho, porque o orgulho, ele não é ruim desde que ele seja usado de uma forma equilibrada. Mas quando o orgulho é muito grande, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer. A gente quebra relações que a gente poderia não quebrar. Então, o orgulho do Leão, se ele fica muito exacerbado, se ele fica assim, ele tende a passar por cima das vontades das outras pessoas.
Então o que a gente tem que fazer é tomar muito cuidado, ficar atento, porque as outras pessoas existem e elas precisam das mesmas coisas que a gente precisa, né? Da mesma atenção, do mesmo, da mesma consideração. Precisa que a gente olhe para elas e veja o potencial que elas têm, assim como o leão. Então a gente tem que prestar mais atenção para não negligenciar as outras pessoas e não negligenciar a gente mesmo, porque se a gente assimila a lua de uma forma errada, de uma forma desequilibrada, a gente tende a entrar numa tristezinha, assim, numa frustração, porque porque como o leão é exuberante, se ele não consegue trabalhar, não consegue realizar essa exuberância, ele fica meio frustrado, e essa frustração pode deixar ele mais contido, mais recluso, e não é o papel do leão, né? O leão, ele vai para fora, ele cuida, ele expande, ele distribui a energia dele, tá bom? Então esse é o leão, a lua em leão. Quem é que cuida do leão? Quem é o signo? Qual é o arcano? Vamos falar um pouquinho do tarô. Qual é o arcano que tem o leão bem forte nele? Deixa eu achar aqui. Achei. Quem tem o leão muito forte, olha só, é a força. A força, ela é exatamente isso. Ela tem... O grande desafio da força é exercer o controle, né, das coisas que ela... Exercer controle no bom sentido, para que as coisas continuem acontecendo. E o desafio dela é fazer isso sem agredir outras pessoas, porque ela tende a exercer exercer uma força em exagero. Então isso vai fazer com que ela seja dominadora também, não tenha a menor aptidão, não tenha a menor inteligência emocional para lidar com a falta de controle das coisas. Ela precisa dominar, ela chega até a manipular para exercer esse domínio, e é uma das formas de agressão dela, né? Porque a gente não pode articular, a gente não pode desconsiderar a vontade das outras pessoas, porque a gente tem que ter o domínio. E quando a gente tem esse movimento de manipular, é isso que a gente está fazendo, desconsiderando totalmente as outras pessoas e exercendo sobre elas a nossa vontade. A força, ela diz isso, mas por outro lado, ela diz também, tá dando para ver direitinho? Ela diz também que se você aplica o amor, se você usa o amor para isso, aí beleza, você consegue todas os seus objetivos, porque mesmo que eles demorem um pouco, porque ela está trabalhando com o potencial benevolente dela, o potencial positivo dela, positivo no sentido mesmo de negativo e positivo, de bom e de ruim. O desafio é vencer os impulsos de autocontrole, né? E de persuasão. Persuasão pode ser muito boa no bom sentido, mas quando é bem usada. Mas a persuasão no sentido de manipular, não é legal. Então, esse não é coincidência. O signo de Leão está aqui porque esse arcano tem essas características e são características do signo de Leão, tá bom? Então, o nosso arcano desses 2 dias é a força, que a gente precisa também tomar cuidado. Da mesma forma como a gente faz com o leão, a gente também precisa fazer com a força, porque exercer o domínio, não sei se é legal, você tem que ter controle sobre a sua vida, você tem que controlar as coisas que estão à volta, mas sempre tendo em mente que você não controla ninguém, você só pode controlar você e as suas reações diante dos acontecimentos, tá bom? Então eu fico por aqui hoje, e esses são, dizendo, uma junção de tarô com astrologia. Vocês viram que é ótima, que é maravilhosa, que uma complementa a outra. E eu fico aqui por hoje e até o próximo vídeo. E já agradeço muita gratidão pela companhia de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir que vocês curtam esse vídeo, porque assim a gente consegue mostrar mais desse conhecimento tão interessante, tão bom para a nossa vida,
que é o tarô e astrologia. E se vocês realmente gostarem mesmo desse conteúdo, podem curtir a nossa página, porque isso vai ser muito bem-vindo, tá bom? Eu agradeço demais e até o próximo vídeo. E não esquecem, fique aqui com a força com a força da força, que é a força do leão, que é para realização, para benevolência, para distribuir energia e não para conter, tá? Um grande beijo e até a próxima.